O pão é o alimento mais antigo produzido pela humanidade. Tem mais de 14 mil anos de história documentada. E ainda hoje é o alimento mais consumido no mundo inteiro. Mas a maioria das pessoas come o mesmo pão toda semana sem saber a diferença entre um sourdough e um pão de forma. Entre uma baguete e uma ciabatta. Entre um brioche e um pão sírio. Nesse vídeo a gente explica cada tipo de pão em sequência rápida. De onde veio, como é feito, o que tem de diferente, e por que o pão que você compra no mercado provavelmente é muito menos pão do que parece. Pão francês. O pão francês não tem nada de francês. Foi criado em Minas Gerais no século XIX por padeiros que tentavam imitar o pão europeu, sem os ingredientes certos. Sem manteiga suficiente. Sem forno adequado. Sem técnica formal. O resultado foi um pão completamente diferente do original europeu. Mais leve por fora. Mais macio por dentro. Com aquela casca fina que esfarela quando você morde. Que não existe em nenhum pão europeu. O pão francês é consumido por mais de 80% dos brasileiros diariamente. É o pão mais consumido do país. E seu nome oficial no Brasil é pão de sal. Porque o único tempero é o sal. Pão francês é apelido. Apelido que virou o nome oficial na cabeça de todo mundo. Os franceses que chegam ao Brasil e experimentam o pão francês brasileiro não reconhecem nenhuma relação com o pão da França. Porque não tem. Baguete. A baguete é o símbolo máximo da França. Mas só virou símbolo no século XX. O formato longo e fino não foi escolhido por estética. Foi escolhido por lei. Em 1920 o governo francês proibiu os padeiros de trabalhar antes das 4 horas da manhã. O pão redondo tradicional precisava de horas de fermentação e modelagem. O formato longo e fino fermenta e assa muito mais rápido. Foi a solução para fazer pão fresco antes das 6 horas mesmo começando às 4. Uma lei trabalhista criou o formato mais famoso da panificação mundial. A baguete perfeita tem casca crocante que faz barulho quando você bate o dedo. Interior com alvéolos grandes e irregulares. Aroma de fermentação, levemente ácido. A baguete industrial que você compra no mercado tem casca que amolece em horas, interior sem alvéolos. É conveniente, mas não é baguete. Sourdough. O sourdough é o pão mais antigo e mais moderno ao mesmo tempo. Tem mais de 6 mil anos de história. E virou a obsessão gastronômica da pandemia de 2020 quando milhões de pessoas ao redor do mundo começaram a fazer em casa. O sourdough não usa fermento comercial. Usa fermento natural. Uma cultura viva de leveduras e bactérias que você alimenta com farinha e água todos os dias. Chamado de levain ou massa madre. A fermentação longa, de 12 a 48 horas, cria ácido lático e ácido acético na massa. Esses ácidos dão um sabor levemente azedo característico e criam uma casca grossa e crocante que nenhum outro pão tem. O sourdough tem índice glicêmico mais baixo do que o pão branco comum. A fermentação longa quebra parte do amido e do glúten tornando o pão mais digestível. É o único pão que pessoas com sensibilidade ao glúten frequentemente conseguem comer sem desconforto. Porque o glúten foi parcialmente processado pelas bactérias antes de chegar no seu estômago. Pão de forma. O pão de forma foi criado nos Estados Unidos no início do século XX como solução industrial para alimentar famílias urbanas que não tinham tempo de fazer pão em casa. A fatiagem mecânica foi inventada em 1928 por Otto Haverder. E a expressão a melhor coisa desde o pão fatiado entrou para o vocabulário americano como sinônimo de inovação revolucionária. O pão de forma industrial tem uma lista de ingredientes que vai muito além de farinha, água, fermento e sal. Conservantes para durar semanas. Emulsificantes para manter a maciez artificial. Açúcar para acelerar a fermentação industrial. Melhoradores de farinha para criar estrutura, sem tempo de descanso. É um produto de engenharia alimentar que se parece com pão mas foi projetado para ser conveniente, barato e durável. O pão de forma artesanal, com fermentação longa e ingredientes simples, dura 3 dias. O industrial dura 3 semanas. A diferença é tudo que foi adicionado para fazer ele durar. Ciabatta. A ciabatta é um dos poucos pães com data de criação exata. Foi inventada em 1982 pelo padeiro Arnaldo Cavallari, em Verona, na Itália. Ele criou para competir com a baguete francesa que estava dominando o mercado italiano de pães para sanduíche. O nome significa chinelo em italiano, porque o formato achatado e largo lembra um chinelo velho. A ciabatta tem uma hidratação absurdamente alta, entre 75% e 85% de água em relação ao peso da farinha. A maioria dos pães tem entre 60% e 65%. Tanta água na massa cria aqueles alvéolos enormes e irregulares no interior que fazem a ciabatta tão leve. Mas uma massa com tanta água é impossível de modelar na mão. É tão pegajosa que escorrega por tudo. A solução é não modelar. A ciabatta é simplesmente dobrada e colocada na forma. A gravidade faz o trabalho. É o pão que existe porque o padeiro desistiu de modelar e colocou na forma do jeito que estava. Brioche. O brioche é o pão mais rico em gordura que existe. A receita clássica francesa usa entre 50% e 70% de manteiga em relação ao peso da farinha. Às vezes mais. É mais bolo do que pão em termos de composição. A manteiga é incorporada na massa fria em pedaços pequenos depois que o glúten já está desenvolvido. O processo leva mais de 1 hora de sovação. A gordura envolve as proteínas do glúten criando uma estrutura que ao mesmo tempo é firme o suficiente para crescer e macia o suficiente para derreter na boca. O resultado é aquela textura amanteigada e levemente adocicada que faz o brioche único. A lenda diz que Maria Antonieta teria dito que os pobres deveriam comer brioche se não tivessem pão. A citação provavelmente é falsa, mas faz sentido historicamente. O brioche era tão caro e tão rico que seria impossível para os pobres comerem. Hoje o brioche virou o pão de hambúrguer premium de toda a hamburgueria artesanal do Brasil. Pão sírio. O pão sírio tem mais de 4 mil anos. É um dos pães mais antigos ainda produzidos na forma original. A receita não mudou. Farinha, água, sal e fermento. Assado em forno extremamente quente por poucos minutos. O calor intenso cria vapor dentro da massa que infla o pão completamente criando um bolsão de ar no interior. Esse bolsão é o que permite abrir o pão ao meio e rechear.
É engenharia de embalagem criada 4.000 anos antes do conceito de embalagem existir. O pão sírio chegou ao Brasil com os imigrantes libaneses e sírios no início do século XX. Virou o pão do quibe, da esfirra e do shawarma na culinária brasileira. Mas no Oriente Médio é pão de mesa, come junto com tudo, mergulhado em hummus, usado para pegar comida do prato. Comido puro, entre as refeições. É o utensílio e o alimento ao mesmo tempo. Focaccia. A focaccia é o pão italiano mais mal interpretado fora da Itália. Na Ligúria, onde foi criada, a focaccia é fina, crocante, coberta de azeite e sal grosso. Simples, sem tomate, sem queijo, sem cobertura elaborada. A versão que virou moda no Brasil e no mundo é mais alta, mais fofa e com coberturas diversas que transformaram a focaccia num produto completamente diferente do original. A focaccia italiana tradicional tem uma hidratação alta que cria aquela textura com buracos que retém o azeite. Cada buraco é feito com os dedos antes de assar, chamado de dipping. O azeite entra nesses buracos e assa junto com a massa criando uma crosta dourada e crocante por baixo. A focaccia é o único pão que precisa de quantidade generosa de azeite para ser autêntico. Usar pouco azeite para economizar é o erro mais comum. E é exatamente o que a versão industrializada faz. Pão naan. O naan é o pão da Índia. E é tecnicamente uma das preparações de pão mais rápidas que existem. A massa tem iogurte, que cria acidez natural e ativa o glúten sem precisar de longa fermentação. O resultado é um pão macio e levemente elástico em menos de 1 hora de preparo. O naan tradicional é assado colado na parede interna de um tandoor, forno de argila cilíndrico que chega a 480 graus. A massa gruda na parede e assa em menos de 2 minutos pelo calor extremo. A parte que fica próxima ao fogo cria bolhas escuras características. A parte de baixo fica macia e elástica. É uma combinação de texturas que nenhum forno doméstico consegue replicar. O naan chegou ao Brasil com os restaurantes indianos nos anos 1990 e virou o pão favorito de quem nunca tinha comido comida indiana antes. Porque é macio, neutro e combina com qualquer cor e sem disputar atenção. Fechamento. O pão que você ainda não experimentou. O pão é o alimento que mais diz sobre a cultura de um povo. A baguete diz sobre a organização do trabalho na França. O sourdough diz sobre paciência e tradição. O pão francês brasileiro diz sobre criatividade na escassez. O brioche diz sobre abundância e riqueza. O pão sírio diz sobre funcionalidade milenar. E o pão de queijo diz sobre resistência e adaptação. Cada pão é uma resposta a um problema histórico específico. E todos eles continuam sendo feitos hoje porque as respostas ainda funcionam. Da próxima vez que você entrar numa padaria, olhe além do pão francês. Pede o que você nunca pediu. O sourdough que fermenta por 2 dias. A focaccia com azeite bom. O brioche que derrete na boca. O naan que assa em 2 minutos num forno de 480 graus. O melhor pão que você já vai comer provavelmente ainda não foi pedido. E está na prateleira ao lado do de sempre.